Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva caía forte sobre São Paulo naquela noite de quinta-feira, transformando as ruas do Jardim Paulistano em um reflexo escuro e brilhante das luzes dos postes. Ricardo Almeida observava pela janela do táxi as gotas escorrendo pelo vidro, cada uma delas parecendo carregar o peso da ansiedade que ele sentia no peito. Havia partido para Xangai há quase 5 semanas, conduzindo negociações importantes para a expansão da empresa que construíra ao longo de 20 anos. Os contratos estavam assinados, o negócio fechado, mas algo dentro dele não permitia que sentisse a satisfação esperada. Durante toda a viagem, uma inquietação inexplicável o acompanhara. Nas reuniões intermináveis, nos jantares formais com investidores chineses, nas madrugadas insones no hotel, Ricardo não conseguia afastar uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar em sua vida. Talvez fosse o cansaço acumulado dos últimos anos, sempre viajando, sempre fechando mais um negócio, sempre perseguindo o próximo projeto. Ou talvez fosse algo mais profundo, uma voz que ele vinha ignorando há tempo demais. Foi por isso que decidiu antecipar o retorno. Verônica, sua esposa, ficara surpresa com a ligação. Ela sempre se mostrava tão organizada, tão no controle de tudo, que qualquer mudança de planos parecia incomodá-la. Mas Ricardo não dera muitas explicações. Apenas disse que sentia falta de casa, que queria voltar. Ela aceitara com aquela voz suave que usava ao telefone, mas ele percebera uma hesitação, um breve silêncio antes do concordo. O motorista parou em frente ao portão da casa, uma residência ampla e elegante em uma das ruas mais valorizadas do bairro. Ricardo pagou a corrida, pegou sua mala e atravessou o jardim molhado até a entrada principal. Eram quase 10 da noite. As luzes da sala estavam acesas, mas a casa parecia estranhamente silenciosa. Ele abriu a porta com sua chave, o som do trinco ecoando no hall de entrada. Verônica apareceu quase imediatamente, vinda da escada. Ela usava um vestido azul marinho perfeitamente ajustado, os cabelos presos em um coque impecável. Seu rosto exibia surpresa, mas Ricardo não conseguiu identificar se era genuína ou ensaiada. "Amor, você não me avisou que chegaria hoje", ela disse descendo os últimos degraus com passos medidos. "Eu teria preparado algo especial." Ricardo depositou a mala no chão e a abraçou, mas o gesto pareceu mecânico, desprovido da calidez que deveria existir após tantas semanas separados. Ele sentiu o perfume caro dela, sentiu a frieza das mãos que tocaram brevemente suas costas antes de se afastarem. "Quis fazer surpresa", ele respondeu, observando-a atentamente. "Cadê a Amanda?" O rosto de Verônica manteve a compostura, mas algo passou por seus olhos, rápido demais para ser identificado completamente. "Amanda está no quarto dela. Não está se sentindo muito bem hoje. Acho melhor não incomodá-la agora." Ricardo franziu a testa. "Como assim não está bem? Ela está doente?" "Não exatamente doente", Verônica respondeu, caminhando até a sala e fazendo um gesto para que ele a seguisse. "É mais uma questão emocional. Você sabe como ela é sensível. Às vezes tem esses momentos de recolhimento." Ele não se moveu. "Recolhimento?" "Verônica, faz 5 semanas que não vejo minha filha. Vou subir e falar com ela." "Ricardo, talvez seja melhor deixá-la descansar." A voz de Verônica ganhou uma firmeza sutil. Ela tomou um calmante mais cedo. "Deve estar dormindo." Mas Ricardo já subia as escadas, ignorando o protesto velado. Ele conhecia cada degrau daquela casa, cada corredor, cada porta. O quarto de Amanda ficava no final do corredor do 2º andar. Uma suíte que pertencera à mãe dela, Cecília, sua primeira esposa. Cecília falecera há 6 anos, vítima de uma doença que a consumira rapidamente. Fora um período devastador para ele, e especialmente para Amanda, que na época tinha apenas 18 anos. Ao chegar à porta do quarto, Ricardo hesitou por um instante. Bateu levemente, mas não houve resposta. Girou a maçaneta devagar e entrou. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas pela luz tênue do abajur sobre a mesinha de cabeceira. Amanda estava deitada na cama de costas para a porta,
coberta até os ombros. Ricardo sentiu o coração apertar. Aproximou-se em silêncio e sentou-se na beirada da cama. Filha, sou eu. Cheguei mais cedo. Amanda se mexeu levemente, mas não virou o rosto. Ricardo estendeu a mão e tocou seu ombro com delicadeza. Foi então que ela se virou lentamente, e ele pode ver seu rosto. O que viu o deixou sem ar. Os olhos de Amanda estavam fundos, com olheiras profundas que envelheciam seus 24 anos. Seu rosto, antes sempre radiante e cheio de vida, parecia apagado, sem brilho. Os lábios estavam rachados e ela o olhava com uma expressão que misturava surpresa, alívio e algo que Ricardo demorou a identificar. Medo. Pai, ela sussurrou, a voz rouca e fraca. Você voltou. Claro que voltei, minha filha. O que está acontecendo? Você não está bem? Amanda desviou o olhar, seus dedos apertando nervosamente a borda do cobertor. Estou só cansada. É que não tenho dormido direito. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele segurou a mão dela e foi quando percebeu como estava fria e trêmula. Amanda, olha para mim. O que está acontecendo aqui? Ela ergueu os olhos e, por um breve momento, Ricardo viu lágrimas se formando. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Amanda engoliu seco e forçou um sorriso fraco. Nada, pai. Só estou um pouco para baixo. Vai passar. Não me parece que é só isso. Ricardo insistiu, mas a porta do quarto se abriu nesse momento. Verônica entrou com um copo de água e 2 comprimidos em uma bandejinha de prata. Trouxe a medicação dela. É hora de tomar, Ricardo. O médico recomendou horários regulares. Que medicação é essa? Ricardo perguntou, virando-se para a esposa. Para a ansiedade e para ajudá-la a dormir. O doutor Albuquerque receitou. Amanda tem passado por um período difícil. Achei melhor procurar ajuda profissional. Ricardo olhou de Verônica para Amanda, tentando entender o que estava acontecendo. Sua filha aceitou os comprimidos e os engoliu com a água, mas seus movimentos pareciam automáticos, desprovidos de vontade própria. Amanda, por que você não me contou que estava precisando de médico? Ricardo perguntou com suavidade. Ela baixou os olhos. Eu não queria preocupar você com isso. Você estava ocupado. Jamais estou ocupado demais para você, ele disse apertando a mão dela. Amanhã conversamos melhor, está bem? Agora você descansa. Amanda apenas assentiu, deitando-se novamente. Ricardo beijou sua testa e saiu do quarto com Verônica. No corredor ele a encarou com seriedade. O que diabos está acontecendo com a Amanda? Verônica suspirou, cruzando os braços. Ricardo, eu tentei te falar sobre isso nas últimas ligações, mas você sempre estava tão envolvido com o trabalho. Amanda tem tido crises de ansiedade. Não quer sair de casa, não quer ver ninguém. Está cada vez mais isolada. Isolada? Mas ela sempre foi sociável. Tinha tantos amigos, estava terminando a faculdade de arquitetura. Largou a faculdade há 3 meses, Verônica disse, caminhando em direção ao quarto do casal. Simplesmente parou de ir. Disse que não conseguia mais lidar com as pessoas, com as responsabilidades. Tenho feito o que posso, mas ela não me escuta. Talvez com você aqui as coisas melhorem. Ricardo sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. 3 meses? Como ela largou a faculdade e eu não soube? Você estava sempre viajando, Ricardo. Sempre tinha uma reunião, um voo, um contrato. Amanda não quis que eu te contasse. Disse que você já tinha problemas demais para resolver. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da culpa. Mas antes que pudesse responder, a porta do quarto de Marcelo, o filho de Verônica, se abriu. O rapaz apareceu no corredor usando uma camiseta de academia e calça de moletom. Marcelo tinha 26 anos, era alto, forte e sempre parecera confiante demais para o gosto de Ricardo. E aí, Ricardo, voltou mais cedo da China? Marcelo disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Negócios resolvidos? Sim, Marcelo. E você, como vão as coisas? Tudo tranquilo por aqui. Alguém precisa ficar e cuidar da casa, né? Com você sempre viajando, sou eu que seguro as pontas. Ricardo não gostou do tom, mas estava cansado demais para entrar em confronto.
Apenas assentiu e seguiu Verônica para o quarto. A noite prometia ser longa e as perguntas em sua cabeça só aumentavam. Na manhã seguinte, Ricardo acordou cedo. Verônica ainda dormia ao seu lado, a respiração tranquila e controlada. Ele se vestiu em silêncio e desceu as escadas. A casa estava quieta, com aquele silêncio pesado que parece engolir qualquer som. Dirigiu-se à cozinha, onde encontrou Dona Célia, a empregada que trabalhava com a família há mais de 15 anos. Dona Célia era uma senhora de 65 anos, baixa, com cabelos grisalhos presos em um coque simples. Ela fora contratada ainda, na época de Cecília, e sempre fora extremamente dedicada. Quando viu Ricardo, seus olhos se arregalaram, e ela deixou cair a xícara que segurava. O barulho da porcelana se estilhaçando no chão ecoou pela cozinha. Senhor Ricardo, o senhor voltou, ela disse com a voz trêmula, agachando-se rapidamente para recolher os cacos. Deixa que eu ajudo, Dona Célia, Ricardo disse, abaixando-se ao lado dela. A senhora está bem? Parece assustada. Ela evitou seu olhar, as mãos tremendo enquanto juntava os pedaços quebrados. Estou bem, senhor. É que não esperava ver o senhor hoje. Ricardo percebeu que havia algo de errado. Dona Célia sempre fora calma e serena. Vê-la tão nervosa o deixou em alerta. Ele segurou delicadamente o pulso dela, fazendo com que parasse de recolher os cacos e o olhasse. Dona Célia, o que está acontecendo nesta casa? Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Ela abriu a boca para falar, mas então ouviram passos na escada. Verônica surgia na cozinha, já arrumada, com o rosto maquiado e uma expressão controlada. Bom dia, Dona Célia. O que foi esse barulho? Deixei cair uma xícara, senhora. Foi descuido meu. Mais cuidado da próxima vez, Verônica disse com frieza. Ricardo, vamos tomar café na varanda? Ele hesitou, olhando para Dona Célia, que agora limpava o chão com movimentos apressados, evitando erguer os olhos. Ricardo sabia que precisava conversar com ela, mas não naquele momento, não com Verônica por perto. O café da manhã foi servido na varanda dos fundos, com vista para o jardim bem cuidado. A mesa estava posta com perfeição. Frutas frescas, pães, geleias importadas, suco natural. Tudo impecável, tudo no lugar. Mas Ricardo sentia que por trás daquela aparência de ordem havia algo profundamente errado. Onde está Amanda? Ele perguntou, observando Verônica cortar delicadamente uma fatia de melão. Ainda dormindo. Ela costuma acordar tarde nos últimos tempos. E o Marcelo? Foi para a academia. Ele mantém uma rotina bem disciplinada. Ricardo tomou um gole de café, mas o líquido parecia amargo demais. Verônica, precisamos conversar sobre Amanda. Quero entender o que realmente está acontecendo com ela. Já te expliquei ontem. Ela está passando por um momento difícil. Ansiedade, depressão, isolamento. Infelizmente são coisas que acontecem. Mas isso não surge do nada, tem que ter uma causa. Ela estava bem quando viajei. Estava? Verônica ergueu uma sobrancelha. Ricardo, você mal estava aqui para saber como ela estava. Nas últimas vezes que você voltou para casa, ficava apenas 1 ou 2 dias antes de partir de novo. Como pode ter certeza de que ela estava bem? A culpa atingiu Ricardo como uma lâmina afiada. Ele sabia que Verônica tinha razão em parte. Nos últimos 2 anos, desde que se casara com ela, suas viagens haviam se tornado mais frequentes. Verônica sempre o incentivava, dizendo que ele não podia perder oportunidades, que a empresa precisava crescer, que Amanda já era adulta e podia cuidar de si mesma. Eu quero falar com esse médico que está tratando dela. Dr. Albuquerque, foi isso que você disse? Claro. Posso agendar uma consulta para você. Ricardo assentiu, mas algo naquela conversa o incomodava. Verônica parecia ter todas as respostas prontas, todas as explicações organizadas. Era eficiente demais, controlada demais. E aquela eficiência que antes ele admirava, agora o deixava desconfiado. Mais tarde, enquanto Verônica saía para resolver assuntos, Ricardo decidiu explorar a casa. Começou pelo escritório, um cômodo que raramente usava,
mas que Verônica transformara em seu espaço pessoal. A porta estava trancada. Ele tentou a chave que tinha, mas ela não funcionava. Verônica havia trocado a fechadura. Subiu novamente para o quarto de Amanda e bateu na porta. Dessa vez ela atendeu usando um roupão de banho branco e com os cabelos molhados. Parecia um pouco melhor que na noite anterior, mas ainda havia aquela sombra em seus olhos. Posso entrar? Claro, pai. O quarto de Amanda era um reflexo de sua mãe. Cecília havia decorado aquele espaço com muito carinho, usando tons claros, móveis delicados, quadros de paisagens que ela mesma pintara. Mas agora, Ricardo notou algo diferente. As paredes estavam mais vazias. Vários quadros haviam sumido. As prateleiras que antes exibiam livros, fotos e lembranças estavam praticamente vazias. Cadê suas coisas? Ricardo perguntou olhando ao redor. Amanda sentou-se na cama, torcendo as mãos nervosamente. Guardei algumas. Achei que estava muito cheio aqui. Mas você adorava esses quadros. Sua mãe que pintou. Eu sei, pai. Só quis dar uma renovada no quarto. Ricardo sentou-se ao lado dela. Amanda, sei que alguma coisa não está certa. Você pode confiar em mim. O que está acontecendo? Por um longo momento, Amanda ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Eu só me sinto cansada o tempo todo, como se não tivesse energia para nada, e às vezes acho que as pessoas estariam melhor sem mim por perto. As palavras atingiram Ricardo como um soco. Não diga isso. Nunca diga isso. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Amanda ergueu os olhos e havia tanta dor naquele olhar que Ricardo sentiu vontade de abraçá-la e protegê-la de tudo. Mas havia também medo. Um medo que ela estava tentando esconder. Você tem medo de alguma coisa? Ele perguntou suavemente. Ela desviou o olhar rapidamente. Não. Por que eu teria? Amanda, olha para mim. Alguém está te fazendo mal? Não, pai. Não é nada disso. Mas a forma como ela disse, o tremor em sua voz, a maneira como suas mãos apertavam o tecido do roupão, tudo aquilo gritava que ela estava mentindo. Ricardo sabia que pressionar não adiantaria naquele momento. Ela estava com medo e ele precisava descobrir de quê ou de quem. Está bem, vou respeitar seu tempo, mas saiba que estou aqui, para o que você precisar. Amanda assentiu, mas não disse mais nada. Ricardo saiu do quarto com o coração pesado e a certeza de que algo muito sério estava acontecendo. À tarde ele procurou Dona Célia. Encontrou-a no jardim dos fundos, regando as flores. Quando ela o viu se aproximando, olhou rapidamente para os lados como se quisesse ter certeza de que estavam sozinhos. Dona Célia, preciso que seja sincera comigo. O que está acontecendo com Amanda? A mulher baixou a cabeça, os olhos enchendo de lágrimas. Senhor Ricardo, eu não posso falar. Me perdoe. Por que não pode? Quem está impedindo você? Ela soluçou baixinho, limpando os olhos com as costas da mão. Se eu falar, vou perder meu emprego. E eu preciso dele. Minha filha está doente, precisa de remédios caros. Eu não posso perder esse trabalho. Ricardo segurou os ombros dela com firmeza, mas gentilmente. Dona Célia, você não vai perder nada. Eu te prometo. Mas preciso saber o que está acontecendo com minha filha. Por favor. A mulher olhou nos olhos dele e Ricardo viu a luta interna que travava. Finalmente, ela falou, a voz trêmula. A menina Amanda, ela não está doente, senhor. Ela está sendo quebrada, aos poucos, e eu tentei ajudar, mas não consegui fazer nada. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Quebrada? Do que você está falando? Dona Célia abriu a boca para continuar, mas naquele momento a voz de Marcelo ecoou do outro lado do jardim. Dona Célia, minha mãe quer falar com você. A mulher se afastou rapidamente de Ricardo, voltando para dentro da casa com passos apressados. Marcelo se aproximou, com aquele sorriso arrogante no rosto. Conversando com a empregada? Cuidado, Ricardo. Dona Célia anda meio confusa ultimamente. A idade está pesando. Ricardo o encarou com dureza. Ela me parece muito lúcida. Marcelo deu de ombros e entrou na casa. Ricardo ficou ali, no jardim,
sentindo a chuva fina começar a cair novamente. As palavras de Dona Célia ecoavam em sua mente. Quebrada. Aos poucos. Ele olhou para a casa, para as janelas iluminadas, para a fachada perfeita que escondia segredos que ele estava apenas começando a descobrir. E naquele momento, Ricardo Almeida tomou uma decisão. Ele não sairia mais daquela casa. Não faria mais nenhuma viagem. Não até descobrir toda a verdade e proteger sua filha do que quer que estivesse acontecendo ali. A chuva continuava caindo, lavando o jardim, mas não conseguia lavar a sensação de que ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo para sempre. E enquanto a água escorria pelas folhas das árvores, Ricardo jurou a si mesmo que não descansaria até ver Amanda sorrir novamente, até vê-la livre, até devolver a ela a vida que alguém estava roubando. Dentro da casa, no segundo andar, Amanda observava pela janela do quarto a figura do pai no jardim. Uma lágrima escorreu por seu rosto, mas ela a limpou rapidamente. Havia esperança agora, uma pequena chama que ela pensava ter se apagado completamente. Seu pai estava de volta, e talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo de sair daquele pesadelo antes que fosse tarde demais. A noite caiu sobre São Paulo, e a mansão no Jardim Paulistano mergulhou em um silêncio pesado. Mas era o silêncio antes da tempestade. Aquele momento em que tudo parece calmo, mas a tensão elétrica no ar avisa que algo grande está prestes a acontecer. Ricardo passou o resto do dia observando os movimentos da casa, as interações entre as pessoas, os olhares trocados quando pensavam que ele não estava vendo. Durante o jantar, a tensão na mesa era palpável. Amanda comia em silêncio, mexendo mais na comida do que realmente ingerindo algo. Verônica mantinha uma conversa superficial sobre eventos sociais e compromissos futuros, enquanto Marcelo rolava o celular discretamente sob a mesa. Depois do jantar, Ricardo se trancou no quarto que fora de Cecília e que agora servia como depósito de recordações. Era um espaço que Verônica raramente entrava, alegando que era muito empoeirado e cheio de coisas antigas sem valor. Mas para Ricardo, aquele quarto era um santuário. Ali estavam guardados os álbuns de fotos de família, os diários de Cecília, documentos antigos, lembranças de uma época em que a felicidade parecia simples e verdadeira. Ele abriu um baú de madeira que ficava ao lado da janela. Dentro, encontrou álbuns de fotos que não via há anos. Começou a folhear lentamente, e cada imagem era uma punhalada de nostalgia e arrependimento. Amanda criança, sorrindo com os dentes da frente faltando. Amanda adolescente, abraçada à mãe em uma viagem à praia. Amanda em sua formatura do ensino médio, radiante, com os olhos brilhando de esperança e sonhos. Quando aquela menina cheia de vida se transformara naquela jovem apagada e assustada que ele vira hoje. Como ele não percebera a mudança? As perguntas o torturavam, e as respostas eram dolorosas demais para aceitar. Ele estivera ausente, não fisicamente apenas, mas emocionalmente. Desde a morte de Cecília, mergulhara no trabalho como forma de fugir da dor. E quando conheceu Verônica em um evento corporativo há 3 anos, parecera a solução perfeita. Ela era organizada, sofisticada, sabia circular nos mesmos ambientes que ele. O casamento aconteceu rápido demais e ele justificou para si mesmo, dizendo que Amanda precisava de uma figura materna. Mas será que sua filha realmente precisava? Ou ele é que precisava de alguém para preencher o vazio? Ricardo fechou o álbum e apoiou a cabeça nas mãos. As memórias vinham em ondas. Lembrou-se de uma conversa que tivera com Amanda pouco antes de se casar com Verônica. Eles estavam no jardim e ela ajudava a plantar rosas, algo que sempre fizera com a mãe. "Pai, você tem certeza de que quer se casar de novo?" ela perguntara sem olhar para ele. "Acho que sim." "Por que pergunta?" Amanda finalmente erguera os olhos, e havia algo naquele olhar que ele não soubera interpretar na época. "Só acho que é muito rápido. Você mal conhece ela. Conheço o suficiente. E você não quer uma mãe de novo?" "Eu tinha uma mãe," ela respondera, voltando a cavar a terra.
Não preciso de outra. Ricardo não insistira no assunto, e semanas depois o casamento aconteceu. Amanda estivera presente na cerimônia, mas não sorrira em nenhuma das fotos. Ele atribuíra aquilo ao luto ainda presente, a dificuldade natural de aceitar uma nova pessoa na vida do pai. Mas e se fosse algo mais? E se Amanda tivesse visto algo que ele, cego pela conveniência e pela necessidade de seguir em frente, não conseguira enxergar? Um barulho o tirou dos pensamentos. Era um som abafado, como algo caindo no andar de cima. Ricardo deixou o quarto e subiu as escadas rapidamente. O corredor estava escuro, apenas a luz do quarto de Amanda estava acesa. Ele se aproximou e ouviu vozes. Eram Verônica e Amanda. Você não pode ficar aparecendo assim, toda desalinhada quando ele está aqui, dizia Verônica, o tom frio e cortante. Isso não é bom para você, nem para ninguém. Eu só fui até a cozinha. A voz de Amanda era baixa, quase um sussurro. Não importa. Você sabe as regras. Principalmente agora que seu pai voltou. Precisamos manter as aparências. Ele não pode desconfiar de nada. Ricardo sentiu o sangue ferver. Abriu a porta sem bater. As duas mulheres se viraram assustadas. Verônica recompôs a expressão rapidamente, mas Amanda ficou pálida. Desconfiar de quê? Ricardo perguntou, entrando no quarto. Verônica soltou uma risada controlada. Ricardo, você me assustou. Estava apenas conversando com Amanda sobre a importância de manter uma rotina saudável. É parte do tratamento. Não me pareceu uma conversa sobre rotina. Pareceu uma ameaça. Você está exagerando. Interpretou mal. Ricardo olhou para Amanda, que mantinha os olhos baixos. Filha, é isso mesmo? Eu interpretei mal. Amanda hesitou. Por um segundo, pareceu que ia dizer algo, mas então apenas assentiu. É isso, pai. Só estava conversando. Verônica sorriu com satisfação. Viu? Você está estressado da viagem. Deve estar ouvindo coisas. Vamos, deixe Amanda descansar. Ricardo não queria sair, mas percebeu que insistir naquele momento só pioraria as coisas. Saiu do quarto com Verônica, mas no corredor a segurou pelo braço. Não com força, mas o suficiente para fazê-la parar. O que está acontecendo com minha filha? Verônica o encarou e pela primeira vez ele viu algo diferente naqueles olhos. Algo frio, calculista. Nada está acontecendo, Ricardo. Amanda está em tratamento. Você precisa aceitar que ela não é mais aquela menina que você lembra. Pessoas mudam. E às vezes não para melhor. Ela não mudou sozinha. Alguém a mudou. Verônica se soltou do aperto. Você está sendo paranoico. Talvez você também precise de ajuda. Pensei em ligar para o Dr. Albuquerque para você também. Não preciso de médico nenhum. Preciso de respostas. E eu já te dei. Amanda está doente. Está sendo tratada. E se você realmente quer ajudar, para de ficar procurando mistérios onde não existem. Com isso, Verônica desceu as escadas, deixando Ricardo sozinho no corredor. Ele ficou ali por um longo tempo, tentando organizar os pensamentos. Algo estava muito errado. Cada fibra de seu ser gritava isso. Mas ele precisava de provas. Precisava entender a extensão do que estava acontecendo. Voltou para o quarto de Amanda e bateu na porta novamente. Ela abriu, surpresa. Pai? Posso entrar? Só um minuto. Ela deixou, e Ricardo fechou a porta atrás de si. Abaixou a voz. Amanda, eu sei que você está com medo. Não sei do que ainda, mas vou descobrir. E vou te proteger. Mas preciso que você confie em mim. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu quero confiar, pai, mas é tão difícil. Já faz tanto tempo que... Que o quê? Que eu sinto que estou sozinha, como se ninguém fosse acreditar em mim de qualquer jeito. Eu acredito em você. Sempre vou acreditar. Me conta o que está acontecendo. Amanda olhou para a porta como se esperasse que alguém entrasse a qualquer momento. Sua voz saiu trêmula. Desde que você se casou com ela, as coisas começaram a mudar. No início era sutil. Um comentário aqui, uma crítica ali, mas depois ficou pior. Muito pior. Pior como? Ela me faz sentir como se eu não tivesse valor, como se eu fosse um peso. Diz que sou instável,
que preciso de ajuda, que não sou capaz de cuidar de mim mesma. E o Marcelo, ele vigia tudo que eu faço, anota, conta para ela. Se eu saio do quarto fora de hora, se eu converso com a dona Célia, se eu não tomo os remédios na hora certa. Ricardo sentiu a raiva crescer dentro dele. E o médico, esse doutor Albuquerque, ele só fala o que ela quer que ele fale. Não me ouve. Só quer me encher de remédios. Me deixam tão cansada que não consigo nem pensar direito. Há quanto tempo isso está acontecendo? Amanda enxugou as lágrimas. Começou devagar, mas piorou nos últimos 6 meses. Quando você começou a viajar mais, era como se ela esperasse você sair para me quebrar. É assim que me sinto. Quebrada. Ricardo a puxou para um abraço e Amanda desabou em lágrimas contra seu peito. Ele sentiu a fragilidade dela, o peso da dor que carregava. E naquele momento fez uma promessa silenciosa. Ele iria acabar com aquilo, custasse o que custasse. Vou resolver isso, mas preciso que você seja forte por mais um pouco. Não tome mais esses remédios. Finja que está tomando, mas jogue fora. E anota tudo, tudo que ela faz, tudo que ela diz. Vamos reunir provas. Amanda se afastou, os olhos vermelhos, mas com um brilho de esperança, que não estava lá antes. Você vai me tirar daqui? Vou, mas do jeito certo, para que ela nunca mais possa te fazer mal. Depois que saiu do quarto de Amanda, Ricardo voltou para seu próprio quarto. Verônica já estava deitada, lendo uma revista de decoração. Ela nem levantou os olhos quando ele entrou. Conversou com Amanda? Ela perguntou, virando uma página. Conversei. Espero que não tenha enchido a cabeça dela com falsas esperanças. Ela precisa aceitar o tratamento. Ricardo tirou o paletó e o pendurou no cabide. Verônica, vou remarcar todas as minhas viagens dos próximos meses. Vou ficar aqui, acompanhar de perto o tratamento de Amanda. Ela finalmente olhou para ele e havia irritação em seu rosto. Isso não é necessário. Eu estou cuidando de tudo. Eu sei, mas quero estar presente. É minha filha. Como quiser, Verônica voltou a ler a revista, mas Ricardo percebeu a tensão em seus ombros. A forma como segurava o papel com mais força do que o necessário. Ele deitou-se, mas sabia que não conseguiria dormir. Sua mente fervilhava de pensamentos, de planos, de perguntas que precisavam ser respondidas. E enquanto Verônica fingia ler ao seu lado, ele sabia que uma guerra silenciosa acabara de ser declarada. Uma guerra pelo bem-estar de Amanda, pela verdade, pela justiça. E Ricardo Almeida não tinha intenção de perder. Os dias seguintes foram marcados por uma dança silenciosa de observações e estratégias. Ricardo cancelou todas as reuniões programadas para as próximas semanas, alegando problemas familiares que precisavam de sua atenção imediata. Seus sócios na empresa ficaram surpresos. Afinal, Ricardo Almeida jamais priorizara a vida pessoal sobre os negócios, mas ele foi irredutível. Havia coisas mais importantes em jogo agora. Verônica reagiu à decisão com uma calma estudada, mas Ricardo percebia a tensão crescente nela. Pequenos sinais delatavam sua insatisfação. O sorriso forçado durante o café da manhã, a forma como apertava a xícara com mais força do que o necessário, as idas frequentes ao escritório trancado, de onde saía sempre ao telefone, falando em voz baixa. Marcelo, por sua vez, tornara-se ainda mais vigilante. Estava sempre por perto, circulando pela casa como um cão de guarda, os olhos atentos a cada movimento. Ricardo o flagrava constantemente, observando Amanda, anotando coisas em um pequeno caderno que carregava no bolso. Quando questionado, o rapaz alegava estar fazendo anotações para a faculdade de administração, mas Ricardo não acreditava. Segunda-feira pela manhã, uma semana após seu retorno, Ricardo acordou determinado a avançar na investigação. Esperou Verônica sair para um compromisso social e Marcelo ir à academia. Então foi até o escritório trancado. A porta continuava fechada, mas Ricardo não era homem de desistir facilmente. Procurou na garagem até encontrar uma caixa de ferramentas antiga. Com uma chave de fenda e paciência, conseguiu forçar a fechadura. O escritório estava impecavelmente organizado, como tudo que Verônica tocava.
Uma mesa de madeira escura dominava o centro do cômodo, com um computador de última geração, porta-retratos com fotos dela e Marcelo e uma estante repleta de livros sobre gestão financeira e investimentos. Ricardo sentou-se na cadeira e começou a procurar. As gavetas estavam trancadas, mas ele forçou a primeira com a mesma técnica. Dentro, encontrou pastas organizadas por cores. Começou a examinar os documentos. Contas bancárias, extratos, correspondências. Tudo parecia normal, até que abriu uma pasta vermelha marcada apenas com a letra A. O conteúdo o deixou gelado. Eram relatórios médicos sobre Amanda, mas não do Dr. Albuquerque. Eram de outro profissional, um psiquiatra chamado Dr. Meirelles. Ricardo leu rapidamente e a cada linha sentia a raiva crescer. O médico descrevia Amanda como emocionalmente instável, com tendências autodestrutivas, incapaz de tomar decisões racionais, necessitando de internação psiquiátrica para seu próprio bem. A data do relatório era de 3 meses atrás, exatamente quando Verônica dissera que Amanda largara a faculdade. Mas o que mais o chocou foi encontrar um documento legal em elaboração. Era uma petição para interdição. Verônica estava tentando declarar Amanda legalmente incapaz, assumindo a tutela completa sobre ela e, consequentemente, sobre seus bens. O documento ainda não estava finalizado, mas as intenções eram claras. Ricardo fotografou tudo com o celular, as mãos tremendo de fúria. Continuou vasculhando e encontrou mais documentos comprometedores. Transferências bancárias significativas para a conta do Dr. Meirelles, e-mails trocados entre Verônica e um advogado discutindo estratégias para afastar Ricardo de casa por períodos prolongados. Havia até um rascunho de contrato com uma clínica psiquiátrica particular em Campos do Jordão, prevendo a internação de Amanda por tempo indeterminado. Enquanto fotografava freneticamente cada página, Ricardo ouviu o som de um carro chegando. Rapidamente, guardou tudo de volta nas pastas, fechou as gavetas e saiu do escritório, trancando a porta como pôde. Desceu as escadas e fingiu estar lendo jornal na sala quando Verônica entrou. "Já voltou?" ele perguntou, mantendo o tom casual. O almoço foi cancelado. A anfitriã teve um imprevisto, Verônica disse, tirando o sapato de salto e massageando os pés. "Onde está Amanda?" "No quarto, imagino." Verônica assentiu e subiu as escadas. Ricardo esperou alguns minutos e então também subiu, mas foi direto para o quarto de Amanda. Bateu levemente e entrou. A filha estava sentada na cama, folheando um livro antigo. "Pai, aconteceu alguma coisa?" Ricardo fechou a porta e sentou-se ao lado dela. "Preciso te fazer algumas perguntas e preciso que seja completamente honesta comigo." Amanda fechou o livro, o rosto ficando tenso. "Está bem. Você conhece um médico chamado Dr. Meirelles?" O rosto de Amanda empalideceu. "Como você sabe dele?" "Encontrei documentos. Ele escreveu relatórios sobre você, dizendo que você precisa ser internada." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "Ela me levou até ele há uns meses. Disse que era só uma consulta para me ajudar a me sentir melhor. Mas ele não me ouviu. Só perguntou coisas estranhas, tentando me fazer parecer louca. Queria que eu dissesse que tinha vontade de me machucar, que ouvia vozes, que não conseguia cuidar de mim. E quando eu negava, ele anotava como se eu estivesse mentindo. Você foi só uma vez? 3 vezes. Depois eu me recusei a voltar. Foi quando ela começou com o Dr. Albuquerque, que pelo menos não tenta me internar. Só me enche de remédios." Ricardo segurou as mãos dela. "Amanda, preciso que você saiba de uma coisa. Verônica está tentando te declarar incapaz legalmente, para assumir o controle sobre você e sobre seus bens." "Meus bens?" Amanda pareceu confusa. "Que bens?" Ricardo percebeu que ela não sabia. "Sua mãe deixou uma herança para você. É considerável. Propriedades, investimentos, ações. Tudo foi deixado em um fundo fiduciário que você só poderia acessar aos 25 anos, ou antes disso se eu autorizasse. Você completa 25 daqui a 6 meses. Amanda arregalou os olhos.
Eu não sabia. Ninguém nunca me contou isso, porque eu achava que você não precisava se preocupar com isso ainda. Queria que vivesse sua vida, estudasse, se divertisse. A herança estaria lá quando você estivesse pronta. Mas agora vejo que foi um erro não te contar antes. Então é por isso. Amanda sussurrou, a compreensão surgindo em seu rosto. É por isso que ela faz tudo isso, pelo dinheiro. E por isso que ela quer te internar. Se você for declarada incapaz, ela pode assumir como tutora. E sendo minha esposa, teria acesso a tudo. Mas você é meu pai. Não seria você o tutor? Legalmente, eu seria. Mas ela tem sido esperta. Todos esses relatórios médicos, as tentativas de me manter longe viajando, tudo foi calculado. Se eu estivesse ausente e você internada, seria fácil manipular a situação a favor dela. Amanda se levantou, caminhando até a janela. Por quanto tempo ela planejou isso? Não sei ao certo. Mas tenho a impressão de que desde o começo, desde que nos casamos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Amanda olhava para o jardim lá embaixo, onde Dona Célia regava as plantas. Finalmente ela falou, a voz trêmula, mas determinada. Preciso sair daqui, pai. Não aguento mais viver nesta casa. E vai sair. Mas precisamos fazer isso direito. Se simplesmente fugirmos, ela pode usar isso contra nós. Dizer que você está em surto, que te sequestrei. Temos que reunir mais provas, expor o que ela fez e garantir que nunca mais possa te fazer mal. Como vamos fazer isso? Tenho um advogado de confiança, Dr. Henrique. Trabalhamos juntos há anos. Vou contatá-lo discretamente. E você, continue fingindo que está tomando os remédios, mas não tome. Precisamos que você esteja lúcida. E anote tudo. Qualquer coisa que ela ou o Marcelo façam ou digam. Amanda assentiu e, pela primeira vez em muito tempo, Ricardo viu determinação em seus olhos. Vou fazer isso. Ele a abraçou apertado. Vai dar tudo certo. Eu prometo. Naquela mesma tarde, Ricardo saiu da casa alegando que ia resolver pendências na empresa. Na verdade, dirigiu até o escritório de advocacia de Henrique Cavalcante, localizado em um prédio comercial na Avenida Faria Lima. Henrique era um homem de 58 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação discreta e uma postura que inspirava confiança. Ele e Ricardo eram amigos desde os tempos de faculdade, e havia sido Henrique quem cuidara de todos os trâmites legais da herança de Cecília. Quando Ricardo entrou em sua sala, Henrique levantou-se com um sorriso que rapidamente desapareceu ao ver a expressão no rosto do amigo. Ricardo, que bom te ver. Mas, pelo seu semblante, imagino que não seja uma visita social. Longe disso, Henrique. Preciso da sua ajuda, e é urgente. Os dois se sentaram, e Ricardo passou a próxima hora relatando tudo. A situação de Amanda, os documentos que encontrara, as suspeitas sobre Verônica, os médicos envolvidos. Henrique ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando Ricardo terminou, Henrique se recostou na cadeira, tirando os óculos e massageando a ponte do nariz. Isso é grave, Ricardo. Muito grave. Se tudo o que você está dizendo for verdade, e eu não tenho motivos para duvidar, estamos falando de várias infrações legais: fraude médica, falsificação de documentos, coação, tentativa de apropriação indébita. Pode ser provado? Com os documentos que você fotografou, sim, mas vou precisar ter acesso aos originais em algum momento. E vamos precisar do testemunho de Amanda. Ela está em condições de testemunhar? Ela está abalada, mas está lúcida. O problema são os remédios que tem sido obrigada a tomar, mas já orientei a parar. Bom, vou precisar também investigar esses médicos. Dr. Meirelles e Dr. Albuquerque. Se eles receberam pagamentos indevidos, estarão em sérios problemas com o Conselho Regional de Medicina. Posso contratar um investigador particular para levantar informações sobre eles. Faça o que for necessário. Dinheiro não é problema. Henrique colocou os óculos de volta e olhou Ricardo nos olhos. Ricardo, você tem que estar preparado para o que pode vir pela frente. Se confrontarmos Verônica com isso, ela vai reagir.
e pode ser uma reação violenta no sentido legal. Ela pode tentar acelerar a internação de Amanda. Pode te acusar de coisas. Pode criar uma guerra judicial. Estou preparado. O que importa é proteger minha filha. Então vamos fazer o seguinte. Vou pedir uma liminar judicial para impedir qualquer tentativa de interdição ou internação da Amanda sem uma avaliação médica independente. Vou também solicitar uma auditoria nos registros financeiros relacionados à herança de Cecília. E vamos precisar que Amanda faça novos exames com médicos idôneos para provar que ela não precisa de internação. Quanto tempo vai levar? Se agirmos rápido, consigo a liminar em uns 3 dias. O resto vai levar mais tempo, mas a liminar já vai impedir que Verônica faça qualquer movimento legal contra Amanda. Ricardo se levantou, sentindo um peso ser tirado de seus ombros. Muito obrigado, Henrique. Não sei o que faria sem você. Somos amigos, Ricardo. E Cecília foi uma mulher maravilhosa. Eu jamais deixaria que a filha dela sofresse se pudesse evitar. Os dois se despediram e Ricardo voltou para casa com uma sensação de que, finalmente, estava no controle da situação. Mas ao entrar na garagem, viu o carro de Marcelo estacionado de forma irregular, como se ele tivesse chegado às pressas. Um mau pressentimento o atingiu. Subiu as escadas correndo e encontrou a porta do quarto de Amanda aberta. Verônica estava lá dentro, segurando um vidro de remédios na mão, o rosto vermelho de raiva. Amanda estava encolhida no canto do quarto, abraçando os joelhos, e Marcelo estava parado na porta, os braços cruzados, bloqueando a saída. O que está acontecendo aqui? Ricardo exigiu, entrando no quarto e se posicionando entre Verônica e Amanda. Verônica se virou para ele, os olhos brilhando de fúria controlada. O que está acontecendo é que sua filha não está tomando os remédios. O Marcelo encontrou vários comprimidos escondidos embaixo do colchão. Ela está sabotando o próprio tratamento. Porque não preciso desses remédios, Amanda disse, a voz trêmula, mas firme. Eles só me deixam dopada. Você não é médica para saber do que precisa, Verônica rebateu. E esse comportamento só prova que o Dr. Meirelles estava certo. Você precisa de ajuda mais intensiva. Ela não vai a lugar nenhum, Ricardo disse, pegando o vidro de remédios da mão de Verônica. Ricardo, não se meta nisso. Você não sabe do que está falando. Sei exatamente do que estou falando. E sei também do que você está tentando fazer. Encontrei os documentos, Verônica. Sei sobre a interdição, sobre os pagamentos ao Dr. Meirelles, sobre o plano de internar Amanda. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Verônica ficou pálida, mas rapidamente recompôs a expressão. Não sei do que você está falando. Não minta para mim. Vi tudo. As fotos, os e-mails, as transferências bancárias. Você não está tentando ajudar Amanda. Está tentando roubá-la. Marcelo deu um passo à frente. Cuidado com o que está dizendo, Ricardo. Ricardo o encarou com dureza. Saia daqui. Agora. Este é o quarto da minha casa também, Marcelo retrucou. Esta é a minha casa. E você e sua mãe são convidados aqui. Convidados que estão prestes a não ser mais bem-vindos. Verônica soltou uma risada sem humor. Você não pode nos expulsar assim. Somos casados, Ricardo. Tenho direitos. Direitos? Você perdeu qualquer direito quando decidiu manipular e abusar da minha filha, e quando tentou roubar a herança que pertence a ela. Você não tem provas de nada, Verônica disse, mas havia um tremor em sua voz. Tenho todas as provas que preciso. E meu advogado já está preparando os documentos. Amanhã pela manhã, uma liminar vai ser solicitada, impedindo qualquer tentativa de internação da Amanda. E uma investigação completa sobre suas ações vai ser iniciada. Verônica olhou de Ricardo para Amanda, depois para Marcelo. Seu rosto era uma máscara de raiva contida. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Vai se arrepender de ter escolhido ela em vez de mim. Eu nunca tive que escolher. Ela é minha filha. Sempre foi e sempre será minha prioridade. Algo que eu deveria ter lembrado desde o começo. Verônica virou-se e saiu. Do quarto, os saltos ecoando no corredor. Marcelo a seguiu, mas antes de sair, olhou para Ricardo com ódio nos olhos. Isso não vai acabar assim. Quando finalmente ficaram sozinhos, Amanda se levantou do canto onde estava
e correu para os braços do pai, desabando em lágrimas. Ricardo a segurou com força, sentindo a fragilidade dela, mas também sentindo que ela estava começando a recuperar a força que lhe haviam roubado. Acabou, filha. Ela não vai mais te fazer mal. Mas naquele momento, enquanto consolava Amanda, Ricardo sabia que a batalha estava apenas começando. Verônica não era do tipo que aceitava derrota facilmente, e pessoas desesperadas eram capazes de qualquer coisa. Naquela noite, Ricardo trancou a porta do quarto de Amanda por dentro e dormiu em uma poltrona ao lado da cama dela. Não confiava em deixá-la sozinha, não depois da cena daquela tarde. Amanda demorou a pegar no sono, sobressaltando-se a cada ruído, mas, eventualmente, a exaustão venceu e ela adormeceu. Ricardo, no entanto, permaneceu acordado, ouvindo os sons da casa. Por volta das 2 da madrugada, ouviu passos no corredor. Alguém parou em frente à porta do quarto de Amanda e tentou abrir. Ao perceber que estava trancada, a pessoa ficou ali por alguns segundos e então se afastou. Pela manhã, quando o sol começou a entrar pela janela, Ricardo destrancou a porta e saiu. A casa estava silenciosa. Foi até o quarto que dividia com Verônica e encontrou a cama vazia, já arrumada. Desceu e encontrou Dona Célia na cozinha preparando café. Bom dia, senhor Ricardo. Bom dia, Dona Célia. Sabe onde está a Verônica? A senhora saiu cedo. Levou algumas malas. Disse que ia passar uns dias na casa da irmã. Ricardo assentiu. Isso era esperado. Verônica estava recuando, provavelmente para se reagrupar e planejar seus próximos passos. Marcelo também saiu? Sim, senhor, foram os dois. Dona Célia, Ricardo disse, sentando-se à mesa, preciso que me conte tudo o que viu, tudo o que aconteceu com Amanda enquanto estive fora. A mulher hesitou, suas mãos tremendo enquanto colocava a xícara de café na frente dele. Tenho medo, senhor. A senhora Verônica me ameaçou várias vezes. Ela não está mais aqui, e eu te protejo. Mas preciso saber a verdade para poder ajudar Amanda completamente. Dona Célia puxou uma cadeira e sentou-se, e então, com lágrimas nos olhos, começou a contar. Relatou como Verônica sistematicamente isolara Amanda, impedindo-a de sair, de receber visitas, de manter contato com amigos. Como a forçara a tomar remédios que a deixavam zonza e confusa. Como Marcelo a vigiava constantemente, anotando cada movimento, cada palavra, usando tudo contra ela. Como Verônica humilhava a Amanda, dizendo que ela era inútil, que era louca, que ninguém se importava com ela. Tentei ajudar, senhor. Levava comida para o quarto dela escondido, porque às vezes a senhora mandava a Amanda ficar sem comer, como punição por pequenas coisas. Tentei falar com a menina, dar apoio, mas a senhora descobriu e me ameaçou de mandar embora sem referências. E eu preciso desse emprego. Ricardo ouvia tudo com o coração partido. Eu entendo, Dona Célia, e agradeço por ter tentado ajudar. Agora preciso que escreva tudo isso, cada detalhe que lembra. Vai ser importante para o processo legal. Vou fazer isso, senhor. Qualquer coisa para ajudar a menina Amanda. Ela não merece nada do que passou. Depois que Dona Célia saiu para cuidar de suas tarefas, Ricardo subiu novamente para verificar Amanda. Ela estava acordada, sentada na cama, com o rosto ainda marcado pelo sono, mas havia mais cor em suas bochechas. Bom dia, filha. Bom dia, pai. Conseguiu dormir? Um pouco. Verônica e Marcelo saíram. Foram para a casa da irmã dela. Amanda soltou um suspiro de alívio. Então estamos sozinhos? Por enquanto. Mas não podemos baixar a guarda. Henrique vai conseguir a liminar hoje ou amanhã. Aí você estará legalmente protegida. Os dias seguintes foram de uma calmaria estranha. Verônica não voltou, nem Marcelo. Ricardo recebeu apenas uma mensagem fria, dizendo que ela precisava de um tempo para pensar. Ele não respondeu. Henrique trabalhou rapidamente e na quarta-feira seguinte a liminar foi concedida. Nenhuma internação poderia ser realizada sem uma avaliação independente por uma junta médica imparcial. Além disso, qualquer tentativa de interdição estava suspensa até que uma investigação completa fosse realizada. Amanda começou a florescer novamente.
Sem os remédios pesados, sua mente clareou. Ela voltou a sorrir, a conversar, a mostrar interesse pelas coisas. Ricardo a levou para consultas com uma psicóloga de verdade, doutora Mariana, uma profissional respeitada que imediatamente reconheceu os sinais de abuso psicológico e manipulação. Mas Ricardo sabia que a paz era temporária. Verônica não ficaria quieta para sempre, e quando ela voltasse, viria preparada para a guerra. Era apenas uma questão de tempo até a próxima batalha começar. Na sexta-feira daquela semana, Ricardo levou Amanda para almoçar fora pela primeira vez em meses. Escolheu um restaurante tranquilo no Jardim Europa, longe dos lugares que Verônica costumava frequentar. Amanda estava nervosa. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o cardápio, e ela olhava para os lados constantemente, como se esperasse que alguém surgisse para levá-la de volta. "Está tudo bem, filha. Você está segura", Ricardo disse, cobrindo a mão dela com a sua sobre a mesa. "Eu sei. É só que faz tanto tempo que não saio. Parece estranho estar aqui em um lugar normal fazendo coisas normais. Você vai se acostumar de novo. Vai voltar a ter sua vida." Amanda forçou um sorriso, mas havia tristeza em seus olhos. "Às vezes tenho medo de que seja tarde demais, de que ela tenha destruído tanto de mim que eu nunca mais consiga ser quem eu era. Você não precisa ser quem era. Pode ser alguém novo, alguém mais forte. O que você passou foi terrível, mas não te define. Você é sobrevivente, Amanda, e sobreviventes são as pessoas mais fortes que existem." As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. "Sinto muito, pai. Sinto muito por não ter te contado antes, por ter deixado as coisas chegarem tão longe." Não se desculpe. Você estava sendo manipulada, abusada psicologicamente. Nada disso é culpa sua. A culpa é minha por não ter percebido, por ter estado ausente. Você não sabia. Ela era muito boa em esconder. Mas eu deveria ter sabido. Deveria ter estado mais presente. Depois que sua mãe morreu, eu me refugiei no trabalho. Achei que ganhando mais dinheiro, fechando mais negócios, eu estaria te dando segurança. Mas o que você precisava era de mim, da minha presença, da minha atenção. E eu falhei nisso. Amanda apertou a mão dele. "Você está aqui agora, é o que importa." O almoço transcorreu em uma atmosfera de cura. Eles conversaram sobre coisas simples, sobre planos futuros, sobre sonhos que Amanda tinha abandonado e agora começava a considerar possíveis novamente. Ela mencionou que gostaria de voltar à faculdade, talvez mudar de curso, talvez viajar um pouco antes. Ricardo apoiou tudo, feliz em vê-la fazendo planos, olhando para frente em vez de ficar presa no trauma do passado. Quando voltaram para casa, encontraram Dona Célia agitada na porta. "Senhor Ricardo, chegou uma notificação judicial. Um homem entregou há pouco." Ricardo pegou o envelope com o estômago embrulhado. Abriu e leu rapidamente. Era uma petição de Verônica, solicitando a separação de bens e alegando abandono emocional da parte dele. Mas o que o deixou mais furioso foi a segunda página, onde ela pedia uma avaliação de saúde mental de Amanda para determinar se havia negligência da parte de Ricardo em não internar a filha quando necessário. "Ela está contra-atacando", Ricardo murmurou, passando a mão pelo rosto. "O que ela está pedindo?" Amanda perguntou, a voz tensa. "Separação e uma avaliação sua. Está tentando virar o jogo, me fazendo parecer o negligente." Ricardo ligou, imediatamente para Henrique, que analisou os documentos por videoconferência. Já esperava algo assim. Ela está tentando se antecipar, criar uma narrativa onde ela é a vítima e você o vilão. Mas não vai funcionar. Temos as provas do que ela fez, temos o testemunho da Dona Célia, temos os registros dos pagamentos indevidos. Vamos rebater isso facilmente. Quanto tempo vai levar? O processo de separação pode ser demorado, mas a questão da Amanda podemos resolver rapidamente. Vou solicitar que a avaliação seja feita pela junta médica independente, não por um médico escolhido por ela. E vou juntar nossa contrapetição expondo as fraudes dela. Faça o que for necessário. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Verônica começou uma campanha difamatória silenciosa.
espalhando entre conhecidos e amigos em comum que Ricardo estava impedindo a filha de receber tratamento adequado, que estava sendo irresponsável e colocando Amanda em risco. Alguns conhecidos ligaram para Ricardo, preocupados, e ele teve que explicar a situação repetidas vezes. Amanda, por sua vez, começou a se fortalecer. A terapia com a doutora Mariana estava ajudando, e pela primeira vez ela conseguia falar abertamente sobre o que vivera. A psicóloga diagnosticou estresse pós-traumático resultante de abuso psicológico prolongado, mas também notou a resiliência impressionante da jovem. Uma tarde, enquanto Ricardo trabalhava em seu escritório em casa, Amanda bateu na porta. Ele levantou os olhos e viu que ela segurava alguns papéis. Pai, acho que encontrei algo que pode ajudar. O que é? Lembrei que há alguns meses, quando ela ainda não sabia que eu estava percebendo as coisas, ouvi uma conversa entre Verônica e Marcelo. Eles estavam no escritório e eu estava passando pelo corredor. Ouvi ela dizendo que assim que conseguisse a interdição, venderia as propriedades da mamãe e transferiria o dinheiro para contas no exterior. Disse que você jamais descobriria até ser tarde demais. Ricardo sentiu o sangue ferver. Você tem certeza? Absoluta. Na época não entendi completamente, mas agora faz todo sentido. E tem mais. Ela mencionou um nome, alguém chamado Gustavo, que estaria ajudando com as transferências. Gustavo? Ricardo franziu a testa tentando se lembrar. Depois seus olhos se arregalaram. Gustavo Farias. Era o contador dela, um homem que ela trouxera para cuidar de algumas finanças pessoais. Eu nunca gostei dele. Sempre achei algo suspeito. Acha que ele está envolvido? Tenho certeza. Vou passar essa informação para o Henrique. Se conseguirmos provar lavagem de dinheiro ou planejamento de fraude financeira, Verônica vai ter problemas muito maiores do que uma simples separação. Ricardo imediatamente contatou Henrique, que prometeu investigar Gustavo Farias. Enquanto isso, a vida na casa começou a encontrar um novo ritmo. Amanda acordava mais cedo, ajudava Dona Célia com pequenas tarefas, passou a cozinhar algumas refeições, começou a ler novamente. Era como ver uma flor que estava murchando lentamente voltar a florescer. Uma noite, pai e filha estavam na varanda observando as luzes da cidade. Amanda quebrou o silêncio. Sabe o que mais me machucou em tudo isso? O quê? Não foi nem a crueldade dela, nem os remédios, nem o isolamento. Foi sentir que eu estava sozinha no mundo, que mesmo você não me via, que eu tinha me tornado invisível. Ricardo sentiu as palavras como facadas. Sinto muito, sinto tanto. Não precisa mais se desculpar. Você está aqui agora. Mas me fez pensar sobre quantas pessoas devem estar passando por isso. Pessoas sendo manipuladas, abusadas, e ninguém vê. Ninguém percebe até ser tarde demais. É verdade. E o pior é que muitas vezes acontece dentro de casa, nas famílias, onde deveria haver amor e proteção. Amanda virou-se para ele. Quando tudo isso terminar, quando eu estiver melhor, quero fazer algo. Quero ajudar pessoas que passam pelo que passei. Criar um espaço, uma organização, algo que possa fazer diferença. Ricardo sorriu, orgulhoso. Sua mãe ficaria muito orgulhosa de você. Ela sempre quis que você usasse seus dons para ajudar os outros. Então vou fazer em memória dela, e em memória de quem eu fui, para que a Amanda que morreu um pouco dentro daquela casa não tenha morrido em vão. Ela não morreu. Ela apenas adormeceu. E agora está acordando. Pai e filha permaneceram ali, lado a lado, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu de São Paulo. E naquele momento, apesar de todas as batalhas que ainda viriam, apesar da dor e das cicatrizes, havia esperança. A esperança de que a verdade prevaleceria, de que a justiça seria feita e de que, no final, o amor entre um pai e uma filha seria forte o suficiente para superar qualquer tempestade. Mas nem tudo estava calmo. Naquela mesma noite, em uma cobertura luxuosa em Moema, Verônica reunia-se com seu advogado, Dr. Saulo Mendes, um homem conhecido por vencer casos impossíveis usando métodos questionáveis. Ao lado dela estava Marcelo com o rosto fechado e Gustavo Farias, nervoso, mexendo nos óculos constantemente.
Precisamos acelerar tudo, Verônica disse, a voz fria e calculista. Ricardo está reunindo provas. Se esperarmos muito, vamos perder tudo. O que sugere? Perguntou Saulo, recostando-se na poltrona de couro. Precisamos desacreditá-lo completamente. Fazer parecer que ele é um pai ausente e negligente. Temos testemunhas que podemos subornar. Posso conseguir algumas pessoas dispostas a testemunhar sobre o quanto ele estava sempre viajando, negligenciando a filha. E quanto aos médicos? Verônica virou-se para Gustavo. Você consegue garantir que eles não vão falar? Gustavo engoliu seco. Já conversei com o doutor Meirelles. Ele está nervoso, mas acenou que vai manter a versão. Quanto ao doutor Albuquerque, ele nem sabe de nada do plano maior. Apenas receitou medicação baseado no que você disse. E o dinheiro? As transferências que estavam sendo preparadas? Congelei tudo. Não vou movimentar nada até termos certeza de que estamos seguros. Verônica bateu a mão na mesa, frustrada. Estávamos tão perto de ter tudo. Aquela menina mimada ia estar trancada em uma clínica, longe de tudo, e a fortuna seria nossa. Marcelo finalmente falou, a voz carregada de raiva. Tudo isso por causa de um acaso. Se Ricardo não tivesse voltado mais cedo daquela viagem, tudo teria dado certo. Verônica o olhou com frieza. Acasos não existem, Marcelo. Existem falhas no planejamento. E falhamos em considerar que ele poderia desenvolver consciência. O grupo continuou planejando suas próximas jogadas, cada um mais desesperado que o outro. Mas o que não sabiam era que a rede que haviam tecido estava se fechando ao redor deles mesmos, e que cada movimento que faziam apenas aprofundava o buraco em que estavam caindo. Enquanto isso, na mansão do Jardim Paulistano, Ricardo e Amanda dormiam tranquilos, protegidos não apenas por portas trancadas, mas pela certeza de que, finalmente, estavam do mesmo lado. Unidos contra a tempestade que ainda estava por vir, mas prontos para enfrentá-la juntos, e na luta entre a verdade e a mentira, entre o amor e a ganância, entre a luz e a escuridão, eles sabiam de que lado estavam. E isso fazia toda a diferença. A segunda-feira amanheceu com um céu nublado sobre São Paulo, como se a própria cidade pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Ricardo acordou cedo, depois de uma noite de sono inquieto. Hoje seria o dia da audiência preliminar, onde o juiz decidiria sobre as acusações mútuas entre ele e Verônica e, mais importante, sobre a situação de Amanda. Amanda estava na cozinha quando ele desceu, tomando café com Dona Célia. A jovem vestia um conjunto social discreto, os cabelos presos em um rabo de cavalo simples. Estava visivelmente nervosa, as mãos tremendo levemente ao segurar a xícara. Bom dia, filha. Conseguiu dormir? Mais ou menos. Fiquei pensando no que vou dizer hoje. E se eu travar? E se não conseguir falar? Ricardo sentou-se ao lado dela e segurou suas mãos. Você vai conseguir. E se precisar de uma pausa, você pede. O importante é que a verdade seja dita. A doutora Mariana vai estar lá também, lembra? E o Henrique estará ao nosso lado o tempo todo. Amanda assentiu, respirando fundo. Eu só quero que acabe. Quero poder seguir em frente e deixar tudo isso para trás. E vai poder. Depois de hoje as coisas vão começar a se resolver. Eles chegaram ao Fórum Criminal da Barra Funda às 9 da manhã. Henrique já os esperava na entrada, acompanhado de sua equipe. O advogado cumprimentou Ricardo com um aperto de mão firme e Amanda com um sorriso encorajador. Está tudo pronto. Temos todas as provas organizadas, as testemunhas confirmadas. A doutora Mariana vai apresentar o laudo psicológico de Amanda, comprovando que ela não precisa de internação e que foi vítima de abuso psicológico sistemático. Dona Célia também vai testemunhar. E a Verônica chegou há 15 minutos com o advogado dela e o Marcelo. Estão na sala de espera do outro lado. O doutor Meirelles também está aqui. Foi intimado a comparecer. Ricardo sentiu um aperto no estômago. Estava prestes a enfrentar a mulher com quem se casara, a mulher em quem confiara, e expor todas as mentiras e manipulações. Não era fácil, mas era necessário. A audiência começou às 10 horas em ponto. A sala era formal, com paredes revestidas de madeira escura
e a bandeira do Brasil atrás da mesa do juiz. O doutor Renato Fonseca, um homem de aproximadamente 60 anos, de expressão séria e olhar penetrante, presidia o caso. Ele observou todos os presentes com atenção antes de iniciar. Bom dia a todos. Estamos aqui para tratar de uma questão delicada envolvendo a família Almeida. De um lado, temos a senhora Verônica Almeida, solicitando separação de bens e alegando negligência do senhor Ricardo Almeida em relação aos cuidados médicos necessários para sua filha, a senhorita Amanda Almeida. Do outro lado, temos o senhor Ricardo acusando a senhora Verônica de abuso psicológico, fraude médica e tentativa de apropriação indébita dos bens da senhorita Amanda. Correto? Sim, excelência, responderam os dois advogados em uníssono. Muito bem. Vamos começar ouvindo a senhorita Amanda. Por favor, aproxime-se. Amanda levantou-se, as pernas tremendo. Ricardo a viu caminhar até a frente com a cabeça erguida e sentiu um orgulho imenso da coragem dela. O juiz pediu que ela jurasse dizer a verdade e então fez a primeira pergunta. Senhorita Amanda, pode nos contar, com suas próprias palavras, o que aconteceu nos últimos meses? Amanda respirou fundo e começou. Sua voz era baixa no início, mas foi ganhando força conforme falava. Ela relatou como, após o casamento do pai com Verônica, as coisas começaram a mudar gradualmente. Os comentários sutis que minavam sua autoconfiança. As críticas constantes, disfarçadas de preocupação. O isolamento progressivo de amigos e familiares. A pressão para tomar remédios cada vez mais fortes que a deixavam incapaz de pensar claramente. Ela me fazia sentir como se eu estivesse enlouquecendo, Amanda disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Dizia que eu era instável, que precisava de ajuda, que meu pai não se importava comigo porque estava sempre viajando. E eu comecei a acreditar. Comecei a achar que realmente havia algo errado comigo. E quanto ao doutor Meireles? O juiz perguntou. Ela me levou até ele dizendo que era para me ajudar. Mas ele não me ouvia. Só fazia perguntas que pareciam armadilhas. Queria que eu dissesse coisas que não eram verdade. E quando eu me recusava a ir mais vezes, ela começou com outro médico, o doutor Albuquerque, que só me receitava mais e mais remédios. O advogado de Verônica, doutor Saulo, levantou-se para fazer suas perguntas. Senhorita Amanda, a senhora não acha que pode estar confundindo cuidado e preocupação com abuso? Sua madrasta não estava apenas tentando garantir que recebesse o tratamento adequado? Amanda o encarou com firmeza. Cuidado não envolve me trancar no quarto. Preocupação não envolve me fazer sentir inútil todos os dias. E tratamento adequado não envolve me drogar até que eu mal consiga pensar. A resposta pegou o advogado de surpresa, e ele não conseguiu rebater. O juiz pediu a próxima testemunha, e Dona Célia foi chamada. A mulher estava nervosa, torcendo as mãos, mas quando começou a falar, suas palavras eram claras e diretas. Trabalhei naquela casa por 15 anos. Vi a menina Amanda crescer. Era uma criança feliz, depois uma jovem cheia de vida. Mas depois que a senhora Verônica chegou, tudo mudou. Vi coisas que me partiram o coração. Vi a senhora castigando a menina, fazendo ela ficar sem comer, impedindo ela de sair do quarto. Vi o senhor Marcelo vigiando cada passo dela, anotando tudo, e eu tentei ajudar, mas tinha medo de perder meu emprego. O juiz fez algumas perguntas para esclarecer detalhes, e Dona Célia respondeu tudo com sinceridade. Quando foi a vez do advogado de Verônica questionar, ele tentou desacreditar o testemunho, alegando que ela era apenas uma empregada ressentida, mas o juiz o interrompeu. Doutor Saulo, a testemunha tem 15 anos de serviço prestado à família e nenhum histórico de problemas. Seu testemunho tem peso. Continue. Em seguida foi a vez da doutora Mariana, a psicóloga que vinha tratando Amanda. Ela apresentou um laudo detalhado, descrevendo os sintomas de abuso psicológico que identificara em Amanda, incluindo ansiedade severa, baixa autoestima induzida, medo de punição e sintomas compatíveis com estresse pós-traumático. A senhorita Amanda não apresenta nenhum quadro que justifique internação psiquiátrica, a doutora Mariana afirmou. O que ela apresenta
são as consequências naturais de ter sido submetida a um ambiente tóxico e manipulador por um período prolongado. Com terapia adequada e um ambiente seguro, a recuperação é completamente possível e já está em andamento. Então a senhora discorda do diagnóstico do Dr. Meirelles? Perguntou o juiz. Completamente, Excelência. Li o relatório dele e as conclusões não condizem com os sintomas apresentados. Parece mais um diagnóstico encomendado do que uma avaliação clínica real. Foi então que o Dr. Meirelles foi chamado. O homem estava visivelmente desconfortável, ajeitando a gravata constantemente. O juiz foi direto ao ponto. Dr. Meirelles, o senhor avaliou a senhorita Amanda e a declarou como necessitando de internação compulsória. Pode explicar os critérios que usou para chegar a essa conclusão? O médico hesitou. Bem, Excelência, baseei-me nos relatos fornecidos pela senhora Verônica e nas minhas observações durante as consultas. Henrique se levantou. Excelência, posso apresentar evidências de que o Dr. Meirelles recebeu pagamentos significativos da senhora Verônica no mesmo período em que fazia essas avaliações. Temos extratos bancários comprovando transferências de valores elevados, incompatíveis com o preço de consultas normais. O juiz franziu a testa. Apresente as evidências. Henrique distribuiu cópias dos extratos bancários que Ricardo havia fotografado. O juiz os examinou cuidadosamente, assim como o promotor público que acompanhava o caso. O Dr. Meirelles empalideceu. Dr. Meirelles, esses valores são referentes a que exatamente? O juiz perguntou a voz fria. Eram honorários por consultas especiais e relatórios detalhados. Relatórios detalhados que justificariam a internação de uma jovem saudável e cujo conteúdo contradiz completamente a avaliação de outros profissionais? O médico não conseguiu responder. O juiz fez uma anotação e então pediu que Verônica fosse chamada a depor. Ela entrou na sala com a postura altiva, vestindo um terno azul marinho impecável, os cabelos presos em um coque elegante. Mas Ricardo percebeu o nervosismo nos olhos dela. Senhora Verônica, a senhora está sendo acusada de abuso psicológico contra sua enteada e de tentativa de fraude para assumir o controle dos bens dela. O que tem a dizer? Tudo isso é uma grande injustiça, Excelência. Verônica respondeu com voz firme, mas havia um tremor quase imperceptível. Eu sempre cuidei de Amanda como se fosse minha própria filha. Tudo que fiz foi tentar garantir que ela recebesse ajuda adequada. Se meu marido tivesse estado mais presente, saberia que eu só estava tentando protegê-la. Protegê-la de quê? O juiz perguntou. Dela mesma. Amanda estava cada vez mais isolada, deprimida. Eu tentei ajudar da melhor forma possível. Henrique se levantou novamente. Excelência, tenho aqui documentos que provam que a senhora Verônica estava preparando uma petição de interdição da senhorita Amanda. Tenho também evidências de que ela estava planejando transferir os bens da herança deixada pela falecida mãe de Amanda para contas no exterior, com a ajuda do contador Gustavo Farias, que está sendo investigado pela Receita Federal neste momento. O juiz pegou os documentos e os examinou em silêncio. A sala estava tensa, todos aguardando a reação dele. Finalmente ele ergueu os olhos e olhou diretamente para Verônica. Senhora Verônica, essas são acusações muito graves. A senhora tem conhecimento desses documentos? Verônica abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, sua máscara de controle rachou completamente. Ela olhou para seu advogado, que também parecia perdido. Eu estava apenas tomando precauções. Amanda é jovem, influenciável. Eu queria garantir que ela não fosse manipulada por pessoas mal intencionadas. Manipulada? O juiz ergueu uma sobrancelha. Parece-me que a única manipulação aqui foi a que a senhora exerceu sobre ela. Excelência, isso é absurdo. Verônica tentou argumentar, mas sua voz já não tinha a mesma força. O juiz bateu o martelo na mesa pedindo silêncio. Vou solicitar uma pausa de 30 minutos para analisar todas as evidências apresentadas. Depois disso, darei minha decisão. Durante a pausa, Ricardo e Amanda ficaram em uma sala reservada com Henrique. A tensão era palpável.
Amanda estava exausta emocionalmente e Ricardo a segurou em um abraço apertado. Você foi incrível lá dentro, ele disse. Tão forte, tão corajosa. Só consegui porque você estava lá, ela respondeu, a voz abafada contra o ombro dele. Henrique estava confiante. As evidências são irrefutáveis. O juiz vai decidir a favor de vocês, tenho certeza. E estava certo. Quando voltaram à sala de audiências, o juiz Renato Fonseca tinha uma expressão severa. Ele esperou todos se acomodarem antes de começar a falar. Analisei cuidadosamente todas as evidências apresentadas, todos os testemunhos e todos os documentos. E cheguei à conclusão de que este é um dos casos mais graves de abuso psicológico e tentativa de fraude que já presidi. A senhorita Amanda Almeida foi vítima de um plano calculado e cruel, cujo único objetivo era afastá-la de seus direitos legítimos e apropriar-se indevidamente de sua herança. Ele olhou diretamente para Verônica. Senhora Verônica Almeida, a senhora manipulou profissionais de saúde, forjou documentos, abusou psicologicamente de uma jovem vulnerável e tentou fraudar o sistema legal. Suas ações são não apenas imorais, mas criminosas. Verônica estava pálida, as mãos apertando os braços da cadeira. Portanto, declaro que a senhorita Amanda Almeida está plenamente capaz mental e emocionalmente, não necessitando de qualquer tipo de tutela ou internação. Determino também que seja instaurado inquérito policial para investigar as ações da senhora Verônica, do Dr. Meireles e do Sr. Gustavo Farias. A separação do casal Almeida está concedida, sem direito, a qualquer parte dos bens do Sr. Ricardo, tendo em vista as circunstâncias fraudulentas do casamento. O martelo bateu na mesa, selando a decisão. Amanda desabou em lágrimas nos braços do pai. Ricardo a segurou com força, sentindo um peso imenso ser tirado de seus ombros. Ao olhar para o lado, viu Verônica sendo escoltada para fora da sala pelo oficial de justiça, seu rosto uma máscara de derrota e raiva contida. Marcelo a seguia, cabisbaixo. Quando saíram do fórum, o sol havia finalmente rompido as nuvens, banhando a cidade em uma luz dourada. Amanda parou na escadaria e fechou os olhos, sentindo o calor no rosto. Acabou, ela sussurrou. Realmente acabou. Acabou. Ricardo confirmou. Agora começa uma nova fase. Uma fase onde você é livre para ser quem quiser ser. Nos meses seguintes, a vida da família Almeida passou por uma transformação profunda. O processo criminal contra Verônica avançou rapidamente. O promotor público apresentou todas as evidências coletadas e o caso ganhou a atenção da mídia. Jornais noticiaram o escândalo envolvendo manipulação psicológica e tentativa de fraude de herança, e a opinião pública ficou chocada com a extensão da crueldade cometida. Durante o julgamento criminal, que aconteceu 4 meses após a audiência preliminar, novas testemunhas surgiram. Amigos antigos de Amanda testemunharam como ela havia mudado drasticamente após o casamento de Ricardo com Verônica. Uma ex-professora da faculdade relatou como Amanda, antes uma aluna brilhante e participativa, tornou-se ausente e desinteressada nos últimos semestres, até abandonar completamente os estudos. O próprio Dr. Albuquerque foi chamado a depor. Embora não tivesse participação direta no plano de Verônica, admitiu que havia prescrito medicamentos pesados, baseando-se apenas nos relatos dela, sem fazer uma avaliação adequada da paciente. Reconheceu seu erro profissional e pediu desculpas publicamente a Amanda. O ponto mais dramático do julgamento aconteceu quando Marcelo foi chamado como testemunha. Inicialmente relutante, ele finalmente cedeu sob pressão e revelou detalhes do plano da mãe que até então eram desconhecidos. Contou sobre conversas noturnas, onde Verônica detalhava cada passo do esquema, sobre como ela o havia convencido de que estavam apenas protegendo o patrimônio da família, sobre como ele gradualmente percebeu que estava participando de algo errado, mas tinha medo de contrariar a mãe. Eu não tenho desculpas pelo que fiz, Marcelo disse no depoimento, a voz embargada. Fui covarde. Vi Amanda sofrendo e não fiz nada. Pior, ajudei a tornar o sofrimento dela maior.
Vou ter que viver com isso pelo resto da vida. Quando a sentença foi proferida, Verônica foi condenada a 5 anos de prisão por fraude, falsificação de documentos e abuso psicológico. Além disso, foi obrigada a pagar uma indenização substancial a Amanda pelos danos morais causados. O Dr. Meirelles teve seu registro médico cassado permanentemente e foi condenado a 3 anos de prisão por sua participação no esquema. Gustavo Farias recebeu a sentença mais pesada, 7 anos, por lavagem de dinheiro e múltiplas fraudes fiscais. Marcelo, por ter colaborado com a justiça e por não ter provas diretas de sua participação no planejamento inicial do esquema, recebeu apenas serviço comunitário e foi obrigado a fazer terapia psicológica. Ele nunca mais tentou contato com Ricardo ou Amanda e mudou-se para outra cidade após cumprir sua pena. A vitória na justiça trouxe alívio, mas Ricardo e Amanda sabiam que a verdadeira cura seria um processo longo. Amanda continuou sua terapia religiosamente, comparecendo a sessões 2 vezes por semana. Aos poucos, os pesadelos diminuíram. O medo constante de ser vigiada foi substituído por uma sensação crescente de segurança. A autoestima destroçada começou a ser reconstruída, tijolo por tijolo, sessão por sessão. Amanda iniciou um processo intensivo de recuperação. Além da terapia com a doutora Mariana, começou a frequentar um grupo de apoio para vítimas de abuso psicológico. Lá, encontrou outras pessoas que passaram por situações semelhantes e, pela primeira vez desde que tudo começara, não se sentiu sozinha em sua dor. 3 meses após a audiência, Amanda tomou uma decisão importante. Sentada na varanda com Ricardo em uma tarde de sábado, ela compartilhou seus planos. Pai, decidi que vou voltar a estudar. Mas não arquitetura, quero fazer psicologia. Ricardo sorriu. Acha que é a área certa para você? Tenho certeza. Quero ajudar pessoas que passam pelo que passei. Quero poder olhar para alguém que está sofrendo e dizer que entendo, porque realmente vivi isso, e quero fazer diferença. Sua mãe ficaria muito orgulhosa. Espero que sim. E pai, tem outra coisa. Quero usar parte da herança da mamãe para criar um projeto. Um centro de acolhimento para vítimas de abuso psicológico familiar. Um lugar onde as pessoas possam receber ajuda, terapia, orientação jurídica. Tudo o que eu precisei, e felizmente tive, mas que muitas pessoas não têm. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. É uma ideia maravilhosa. E eu vou te ajudar. Podemos fazer isso juntos. E foi o que fizeram. Ao longo dos meses seguintes, Amanda mergulhou nos preparativos, procurou profissionais da área de psicologia, assistência social e direito para formar uma equipe multidisciplinar. Visitou outros centros de acolhimento para entender como funcionavam, o que dava certo e o que poderia ser melhorado. Participou de cursos e workshops sobre gestão de organizações sem fins lucrativos. Ricardo, por sua vez, usou sua experiência empresarial para estruturar o projeto. Ajudou a encontrar um imóvel adequado, uma casa espaçosa em Pinheiros que seria reformada para abrigar as atividades do centro. Cuidou da parte burocrática, dos registros legais, das licenças necessárias. Também criou um fundo permanente para garantir a sustentabilidade financeira do projeto a longo prazo. Durante esse período de preparação, algo interessante aconteceu. Amanda começou a dar palestras em escolas e universidades sobre sua experiência. No início era difícil, falar sobre o trauma ainda era doloroso. Mas ela percebia que sua história ajudava outras pessoas. Jovens que viviam situações de abuso em casa se identificavam, encontravam coragem para pedir ajuda. Professores e orientadores aprendiam a identificar sinais de que algo estava errado. Em uma dessas palestras, em uma universidade particular na Zona Sul, uma jovem se aproximou de Amanda ao final. Ela tinha olheiras profundas, as mãos tremiam, e Amanda imediatamente reconheceu os sinais. Você está passando por algo parecido? Amanda perguntou com gentileza. A garota assentiu, as lágrimas começando a cair. É minha madrasta também. Ela faz minha vida ser um inferno, mas quando eu tento contar para o meu pai, ela faz parecer que estou exagerando,
que sou dramática. Amanda segurou as mãos dela. Eu entendo. Eu passei exatamente por isso. E quero que você saiba que não está sozinha e que tem ajuda disponível. Ela passou seus contatos, indicou terapeutas, ofereceu todo o suporte que podia. Semanas depois, recebeu uma mensagem da garota agradecendo. Com a ajuda que Amanda fornecera, ela conseguira fazer o pai enxergar a situação e eles estavam resolvendo o problema juntos. Foi naquele momento que Amanda percebeu o real impacto que sua história e seu projeto poderiam ter. Não era apenas sobre ela, era sobre todas as Amandas do mundo que estavam sofrendo em silêncio, presas em situações tóxicas, achando que não havia saída. A motivação cresceu ainda mais. A reforma da casa em Pinheiros foi concluída. O espaço agora tinha salas de atendimento psicológico, uma biblioteca com materiais sobre saúde mental, uma sala de reuniões para grupos de apoio e até um pequeno apartamento que poderia servir de abrigo temporário para casos emergenciais. Com a ajuda de Ricardo e de uma equipe dedicada de profissionais e voluntários, Amanda finalmente viu seu sonho se tornar realidade. O Instituto Cecília Almeida estava pronto para abrir suas portas. A inauguração aconteceu 1 ano após a audiência, em uma manhã ensolarada de sábado. Amanda estava radiante, vestindo um vestido claro, os cabelos soltos nos ombros, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Era difícil reconhecer nela a jovem assustada e quebrada de 1 ano atrás. Durante a cerimônia de abertura, ela fez um discurso emocionante. Houve um tempo em que achei que nunca mais conseguiria sorrir de verdade. Um tempo em que achei que estava sozinha no mundo, que ninguém acreditaria em mim, que eu não tinha valor. Mas aprendi que mesmo nas horas mais escuras há luz, há esperança, e há pessoas dispostas a estender a mão. Ela olhou para Ricardo, que estava na primeira fileira, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu pai me salvou, não apenas me tirando daquela situação, mas me mostrando que eu era digna de ser salva. E agora quero passar isso adiante. Este centro é para todos que estão passando pelo que passei, para dizer que vocês não estão sozinhos, que há ajuda disponível e que é possível reconstruir, é possível se curar, é possível voltar a viver. O público aplaudiu emocionado. Entre os presentes estavam Dona Célia, que agora trabalhava como coordenadora administrativa do centro, a doutora Mariana, que doava algumas horas por semana para atender no instituto, e Henrique, que oferecia consultoria jurídica gratuita para as vítimas que precisavam. Após a inauguração, pai e filha voltaram para casa. Era uma casa nova, menor, mais aconchegante, longe das memórias dolorosas da mansão onde tudo acontecera. Ali, eles haviam construído um lar de verdade, baseado em presença, em diálogo, em amor genuíno. Naquela noite, enquanto jantavam na cozinha simples mas acolhedora, Amanda olhou para Ricardo e disse: "Sabe, pai, acho que finalmente entendi algo." "O quê?" "O sofrimento pelo qual passei foi horrível. Não desejo isso a ninguém, mas de certa forma me trouxe até aqui. Me fez mais forte, me fez mais empática, me deu um propósito. Não estou dizendo que valeu a pena, mas estou dizendo que não foi em vão." Ricardo segurou a mão dela sobre a mesa. "Você é uma das pessoas mais fortes que conheço, e a forma como transformou sua dor em algo positivo é inspiradora. Aprendi com a melhor pessoa. Aprendi com minha mãe, que sempre via o melhor nas pessoas, e aprendi com você, que me ensinou que nunca é tarde para fazer o certo." Os dois continuaram conversando até tarde da noite, sobre planos futuros, sobre sonhos, sobre a vida. E enquanto as luzes da cidade piscavam lá fora, dentro daquela casa havia calor, havia paz. Havia a certeza de que, apesar de todas as tempestades enfrentadas, eles haviam sobrevivido. Mais que isso, haviam prosperado. Algumas semanas depois, Ricardo recebeu uma carta. Era de Verônica. Ele hesitou antes de abrir, mas finalmente o fez. A carta era curta, escrita à mão. "Ricardo, não espero que me perdoe. Não espero nem que leia esta carta até o fim. Mas preciso dizer que passei o último ano refletindo sobre minhas ações. O que fiz foi imperdoável.
Fui movida pela ganância, pela ambição, e no processo machuquei uma jovem inocente que não merecia nada daquilo. Não estou pedindo perdão. Estou apenas reconhecendo a verdade. Amanda é uma pessoa incrível e você é um pai melhor do que eu jamais serei mãe. Espero que ambos encontrem a paz que merecem. Verônica. Ricardo leu a carta 2 vezes e então a mostrou para Amanda. Ela a leu em silêncio e depois a devolveu. O que você vai fazer com isso? Nada. Não preciso fazer nada. O que precisava ser feito já foi feito. Ela está pagando pelas suas ações e nós estamos seguindo em frente. É tudo o que importa. Amanda assentiu. Concordo. Ela fez suas escolhas. Agora tem que viver com as consequências. Assim como nós estamos vivendo com as nossas. Só que as nossas são muito melhores. Ela sorriu e Ricardo sorriu de volta. E naquele sorriso havia cura, havia esperança, havia futuro. Os anos passaram e o Instituto Cecília Almeida se tornou referência no atendimento a vítimas de abuso psicológico. Amanda se formou em psicologia com honras e passou a atuar diretamente no Instituto, ajudando dezenas de pessoas a reconstruírem suas vidas. Ricardo reduziu drasticamente suas atividades empresariais, dedicando-se mais à família e ao trabalho social. Em uma tarde de domingo, 5 anos após toda a história ter começado, Amanda levou Ricardo até o túmulo de Cecília. Eles colocaram flores frescas e ficaram ali em silêncio por alguns minutos. Acha que ela estaria orgulhosa de mim? Amanda perguntou. Tenho certeza absoluta. Você se tornou exatamente o tipo de pessoa que ela sonhava que você fosse. Forte, compassiva, dedicada a fazer o bem. Sinto falta dela. Todos os dias. Eu também. Mas ela vive em você. Na sua força, na sua bondade, no seu sorriso. Ela nunca realmente se foi. Amanda apoiou a cabeça no ombro do pai. Obrigada, pai, por ter me salvado. Por ter acreditado em mim quando nem eu mesma acreditava. Não precisa agradecer. Foi o mínimo que poderia fazer. O mínimo que qualquer pai deveria fazer, mas nem todo pai faz. E isso faz de você especial. Eles ficaram ali mais alguns minutos, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. E naquele momento, havia paz. A paz que vem depois da tempestade. A paz que vem quando a justiça é feita. A paz que vem quando o amor vence o ódio, quando a verdade supera a mentira, quando a luz dissipa as sombras. A história de Ricardo e Amanda não era uma história fácil. Era uma história de dor, de traição, de luta. Mas era também uma história de esperança, de coragem, de redenção. Era a prova de que mesmo nos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido, ainda é possível encontrar a luz. Ainda é possível reconstruir. Ainda é possível amar. E enquanto caminhavam de volta para o carro, pai e filha de mãos dadas, o sol se pondo atrás deles, eles sabiam que haviam vencido. Não apenas a batalha legal, não apenas a luta contra Verônica, mas a batalha mais importante de todas, a batalha por manterem-se humanos, por manterem-se conectados, por manterem-se fiéis ao que realmente importa. E isso, no final das contas, era a maior vitória de todas. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo e Amanda tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação e redenção, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.